Fala galera do canal! Vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para esse domingão, 18 de julho de 2021, teremos 9 palpites. Vamos começar ali na segunda divisão da Noruega e vamos fechar na Série A do Brasileirão. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Fred e Brian. Jogo válido pela segunda divisão norueguesa, onde a gente tem o Fred ali em terceiro com 21 pontos e o Brian em sexto com 17 pontos. Torneio que tem uma tendência muito grande de gols e duas equipes que estão ali na faixa de playoffs da primeira divisão, não fugindo a essa regra do campeonato norueguês. Até porque o Fred nos últimos 5 jogos, em 3 tivemos 3 gols ou mais. Já a equipe do Brian, nos últimos 5 jogos, em apenas 2 a gente teve 3 gols ou mais, mas a equipe vem de 2 derrotas, então isso é um fator muito importante contra uma equipe que vem de 2 vitórias seguidas. Sem falar que nos últimos 5 jogos entre essas equipes, em 4 tivemos 3 gols ou mais. Por isso não tem outra alternativa para esse jogo, senão mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,60 e é um jogo que coloca duas equipes muito boas da competição frente a frente. Enquanto o Fred já marcou 21 gols e tomou 14, o Brian já marcou 19 e tomou 17. Ou seja, a equipe visitante toma muito mais gol. Faz gols, mas toma muito mais gols. Pega uma equipe, terceiro lugar, que vem de 2 boas vitórias nas últimas rodadas e sem falar que o Brian vem de 2 derrotas seguidas, uma delas jogando dentro de casa. E quando se enfrentam, a tendência de gols é muito grande, até com a tendência boa de ambas marcam. Então, por todo o contexto do jogo, a tendência de gols é muito grande para essa partida, porque é a característica do campeonato norueguês, são duas boas equipes até o momento na competição e são duas equipes que marcam e tomam muitos gols. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Akureyri e Kopavogur, jogo válido pela primeira divisão da Islândia. A gente tem o Akureyri aqui em quinto lugar com 17 pontos e o Kopavogur ali em 11º com apenas 10 pontos somados. Jogo de outra competição com a alta tendência de gols e duas equipes que vêm com essa média também em suas partidas. Tanto que o Akureyri nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos ambas marcas, ou seja, a equipe marcou gols, mas também sofreu gols. Contra o Kopavogur, nos últimos 5 jogos, essa tendência também ocorreu em 4 partidas. E quando as duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 4 também tivemos a tendência do ambas marcam. Por isso não tem outra alternativa também, senão ambas marcam. A odd está na casa de 1,64 e apesar do Kopavogur estar ali na 11ª posição, primeiro time dentro da zona do rebaixamento, é uma equipe que, mesmo marcando apenas 14 gols, nas últimas partidas, sem ser a última rodada, a equipe sempre deixou um golzinho. Acabou ganhando do Fylkir por 2-1, ganhou do Grota por 2-1, mas perdeu do Breiðablik por 3-2 e também outro jogo por 2-1. Então, ou seja, é uma equipe que, por mais que ela esteja numa posição muito ruim na tabela, é uma equipe que marca muitos gols, mas também leva. E agora pega o Akureyri, que vem de 2 derrotas seguidas, mas também marcando e sofrendo gols. Então a tendência de gols aqui é muito grande, até porque quando se enfrentam também mantém essa perspectiva. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,64 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Haugesund e Vålerenga, jogo válido pela primeira divisão norueguesa, onde a gente tem o Vålerenga em terceiro lugar com 21 pontos e o Haugesund ali em nono com 15 pontos. Outra competição com a boa tendência de gols e duas equipes que não vêm fugindo dessa regra. Tanto que o Haugesund, nos últimos 5 jogos, em 3, tivemos 2 gols ou mais. Já o Vålerenga, nos últimos 5 jogos, em todos, tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 3, tivemos 2 gols ou mais. Por isso é um jogo que não tem muito o que fazer, senão mais de 2.0 gols. A odd está na casa de 1,50 e é uma odd que eu vejo com muito valor. Até porque a tendência do campeonato norueguês é uma competição que
tenha a perspectiva de ao menos 3 gols na partida. São duas equipes que vêm correspondendo a isso, tanto o Raujensund quanto o Vålerenga, principalmente o Vålerenga, e uma odd de 1,50 para ao menos 2 gols no jogo. Caso saia o terceiro, aí sim que a gente vence, mas apenas 2 gols a gente fica com a aposta devolvida. É uma aposta de muito, mas muito valor, porque quando se enfrentam, essa perspectiva de 2 gols é muito presente. O Vålerenga vem numa sequência muito boa, são 3 empates e 2 vitórias nos últimos 5 jogos. A equipe ocupa a terceira posição com 24 gols marcados, 17 sofridos, então a tendência de gols aqui é muito grande, até porque a gente tem um Vålerenga muito forte na competição e muito goleador. Então 2 gols aqui é muito possível, por isso mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para Raujensund e Vålerenga. Passando agora para Minnesota e Seattle, jogo válido pela MLS. A gente tem o Seattle na Conferência Oeste em primeiro com 29 pontos e o Minnesota ali em sétimo com 15 pontos. Outra competição que a tendência de gols é muito forte e duas equipes que não vêm fugindo dessa regra. Apesar do Minnesota nos últimos 5 jogos em apenas 2 a gente ter tido ambas marcam, já o Seattle nos últimos 5 jogos em 4 a gente teve a presença do ambas marcam. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos em 3 tivemos ambas marcam. Por isso é mais um jogo que não tem outra alternativa senão ambas marcam. A odd está na casa de 1,65 e é um jogo que também a gente tem o Seattle, líder da conferência Oeste, que já marcou 23 gols, mas apesar de ter tomado apenas 8, pega o Minnesota, uma equipe que tem uma boa tendência, que costuma deixar alguns golzinhos contra o Seattle, mesmo o Seattle vencendo, mesmo o Seattle jogando forte, porque é a tendência do Seattle. Nas últimas temporadas a equipe vem muito bem na MLS e para esse jogo acredito que não deve ser diferente, sem falar que o Minnesota joga dentro de casa, nas últimas rodadas tem feito bons jogos, tem conseguido marcar alguns gols, tem conseguido jogar. Pega o líder da Conferência Oeste, que também a tendência de gols para eles é muito forte. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,65 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Atlético Goianiense e Palmeiras, jogo válido pelo Brasileirão. A gente tem o Palmeiras, líder da competição, com 25 pontos e o Atlético Goianiense aqui em décimo com 15 pontos. Jogo que tem uma tendência de ser bastante truncado, até porque o Atlético, quando joga dentro de casa, é uma equipe muito forte, uma equipe muito difícil de ser batida, vem de 2 empates, tá querendo muita vitória, mas pega o líder da competição. O Palmeiras tá jogando muita bola, seja na Libertadores, seja no Campeonato Brasileiro, principalmente no Brasileiro, onde a equipe vem de 5 vitórias seguidas, deu uma arrancada e tomou a liderança do Bragantino, e pega um Atlético Goianiense que tá com dificuldades de fazer gol, é um dos piores ataques da competição, em 10 jogos marcou apenas 9 gols, jogando dentro de casa. Aquilo que eu falei, é uma equipe muito difícil de ser batida, mas pelo momento do Palmeiras, o Palmeiras tem tudo para chegar em Goiânia e fazer um bom resultado. Por isso nosso palpite para esse jogo é um empate anula aposta no Palmeiras. A odd está na casa de 1,50, porque eu acredito que o Palmeiras ao menos um empate deve levar desse jogo. O Atlético Goianiense está com o time organizado, está conseguindo jogar bola, mas em certas partidas a equipe recua muito. Com o Palmeiras, mesmo jogando em casa, eu acredito que em alguns momentos o Palmeiras deve controlar as ações da partida, até porque a equipe vem muito bem. O Atlético Goianiense tá dando uma oscilada muito grande na competição, começou muito bem, mas depois perdeu alguns jogos, acabou vencendo o Grêmio, deixou o Juventude empatar no último minuto, mas pega agora o forte Palmeiras. Então a tendência aqui de uma vitória do Palmeiras se torna muito grande, até porque quando o Palmeiras mesmo joga fora de casa contra o Atlético Goianiense, em 5 jogos são 3 vitórias do Palmeiras, uma derrota e um empate. Então mesmo o Atlético Goianiense sendo muito forte dentro de casa, acredito que ao menos o empate deve ser possível para a equipe paulista e até quem sabe a vitória. Por isso, empate anula aposta no Palmeiras, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Vasco e Náutico, jogo da Série B do Brasileirão, onde a gente tem o Náutico em primeiro lugar com 25 pontos e o Vasco em sétimo com 17 pontos. Duas equipes candidatíssimas ao acesso à primeira divisão do Brasileirão e duas equipes que vêm jogando bom futebol. O Vasco vem de 3 jogos sem derrotas, enquanto o Náutico ainda não perdeu nessa Série B.
Mas para esse jogo, mesmo o Vasco jogando dentro de casa, eu vejo o Náutico com um ligeiro favoritismo. Por quê? Os jogos que o Vasco vem ganhando vem com uma certa dificuldade, a equipe marca gol e acaba recuando muito. Contra o Sampaio Corrêa, jogando em São Januário, a equipe teve 70% de bola para o Sampaio Corrêa. Já o Náutico, seja em casa, seja fora, a equipe é muito forte. A equipe mantém seu estilo de jogo, ataca o adversário e tenta vencer ao máximo. Já conseguiu ganhar do Goiás em Goiânia e contra o Vasco, acredito que ao menos o empate a equipe pernambucana deve levar desse jogo. Por isso, dupla chance, Náutico ou empate. A odd está na casa de 1,67, é o nosso palpite para esse jogo, porque o Vasco tem sérias dificuldades mesmo vencendo seus últimos jogos. É uma equipe que ainda oscila muito, consegue vencer, mas não é aquela vitória com convencimento diferente do Náutico, que jogando em casa ou fora a equipe é muito forte. A equipe ataca, mas também deixa ser atacada, e isso proporciona espaços para a equipe do Náutico também. Então para esse jogo eu vejo o Náutico com um ligeiro favoritismo, mesmo jogando fora de casa, pela competição que a equipe pernambucana vem fazendo. O Vasco não é um time bobo, mas pelos últimos jogos eu vejo o Náutico um pouco mais qualificado. Por isso, ao menos um empate o Náutico deve levar desse jogo. Então, dupla chance em Náutico ou empate, odd na casa de 1,67 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para RK ou KR e Breidablik, jogo válido pela primeira divisão islandesa, onde a gente tem o Breidablik em terceiro com 22 pontos e o KR aqui em quarto com 21 pontos. Competição extremamente over. A tendência aqui é de muitos gols e duas equipes muito fortes nesse momento da competição que também vem refletindo isso. Tanto que o KR nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos mais 3 gols ou mais. Já o Breidablik, nos últimos 5 jogos, em 3 tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 3 tivemos 3 gols ou mais. Por isso não tem outra alternativa para esse jogo, senão mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,53 e é um jogo de uma competição que a tendência de gols é muito alta. Tanto que o Breidablik tem atualmente o melhor ataque da competição, com 28 gols marcados e apenas 15 sofridos, mas pega o KR, que também tem um bom ataque com 19 gols marcados e 13 sofridos. São duas boas equipes da competição que quem vencer vai talvez entrar ali na faixa de playoffs ou até encostar no valor que já perdeu nessa rodada, e sem falar que são equipes muito fortes do cenário islandês, tanto que os últimos jogos mostram isso. O Breidablik vem de 4 vitórias seguidas, sendo 2 válidas pela Conference League, mais 2 válidas também pelo campeonato islandês. Já o KR vem de 2 vitórias seguidas, essas pelo campeonato islandês, ou seja, são duas equipes muito fortes e os últimos resultados delas mostram que a tendência de gols é muito alta. Então para esse jogo eu acredito que não deve ser diferente. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,53 é o nosso palpite para KR e Breidablik. Passando agora para Bahia e Flamengo, jogo válido pelo Brasileirão, onde a gente tem o Bahia em sexto lugar com 17 pontos e o Flamengo em oitavo com 15 pontos. Jogo do Brasileirão, tendência de ser um pouco mais truncado e de menos gols, mas para esse jogo eu vejo que a tendência de gols deve ser um pouco maior, até porque o Flamengo quando joga é aquilo que eu sempre falo, a tendência de gols se torna muito grande. Sem falar que o Bahia nos últimos 5 jogos, em 3 tivemos 2 gols ou mais. Já a equipe do Flamengo nos últimos 5 jogos, em 3 também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos 2 gols ou mais. Por isso é um jogo que não tem outra alternativa senão mais de 2.0 gols. A odd está na casa de 1,59 e é um jogo que eu vejo com muito valor, porque o Flamengo o Renato deve poupar alguns jogadores no Flamengo e isso pode ser um fator muito importante para o Bahia, porque pode bagunçar ali um pouco o sistema tático do Flamengo e o Bahia pode aproveitar disso, o que pode dar mais espaço para a equipe baiana. Sem falar que a principal característica dos últimos confrontos dessas equipes é uma tendência de muito gols. Se a gente está falando de um campeonato brasileiro que tem uma tendência muito forte de ser truncado e a gente tem Bahia e Flamengo nos últimos jogos com 4-3, 5-3, 3-1 e 3-0, a tendência é que essa perspectiva se mantenha. Até porque a equipe do Bahia é muito boa. Hoje é a atual sexta colocada, já marcou 18 gols, tem uma boa
artilharia nessa competição, mas também já tomou 14. Pega o Flamengo, uma equipe muito forte, que mesmo se entrar alguns jogadores considerados reservas, ainda assim continua uma equipe muito forte. Bahia joga dentro de casa, outra tendência, até porque deve ser um jogo de muita trocação. O Bahia deve atacar para tentar buscar a vitória jogando em seus domínios, mas o Flamengo também não deve ficar atrás. Mas essa perspectiva de muitos gols nos últimos confrontos dessas equipes faz que a necessidade de ao menos 2 gols seja muito possível, até porque os últimos confrontos 5-3 e 4-3 mostra que a tendência entre Bahia e Flamengo é de muitos gols. Por isso, ao menos 2 gols no jogo deve ser muito possível, então mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,59 é o nosso palpite para Bahia e Flamengo. Passando agora para o último jogo do dia, Red Bull Bragantino e Santos, jogo válido pelo Brasileirão também, onde a gente tem o Red Bull Bragantino em segundo lugar com 23 pontos e o Santos ali em nono com 15 pontos. Jogo que tem uma tendência muito forte por parte do Bragantino, até porque a equipe vem muito bem no Brasileiro, vem muito bem na Sul-Americana e pega um Santos, equipe muito oscilante, teve bastante dificuldade para vencer o Independente, que não vinha de jogos oficiais há quase mais de um mês. Então, para esse jogo, mesmo tendo toda a perspectiva de um Santos que venha para jogar bola, eu acredito que o Bragantino está no momento melhor. Até porque a equipe vem de 3 empates e 2 vitórias nos últimos jogos. Uma dessas vitórias contra o Del Valle no Equador, na altitude, e pega um Santos que, mesmo vencendo o Independente, vem oscilando no Brasileirão. São 2 derrotas, 1 empate e 1 vitória nos últimos 4 jogos. Então, para esse jogo, não tem outra alternativa senão um empate anula a aposta no Red Bull Bragantino. A odd está na casa de 1,50, porque mesmo eu vendo o Bragantino com a boa tendência de vitória sobre o Santos, futebol é futebol, então a gente vai dar uma prevenida. Acredito que o Bragantino deve ao menos empatar o jogo, até porque a equipe ainda não perdeu nessa competição do Brasileirão. Pega um Santos muito oscilante, que quando joga fora de casa consegue ter o controle da bola, mas não consegue converter isso em gols, e o Bragantino é muito forte. Uma equipe quando joga dentro de casa é muito perigosa, pega um Santos muito oscilante, mas ainda assim eu vejo o Bragantino com um ligeiro favoritismo, até porque a equipe vem fazendo um campeonato sensacional, já marcou 22 gols, o melhor ataque da competição e sofreu apenas 13. Pega um Santos que já marcou 13 e tomou 13, sem falar que o Bragantino é o vice-líder, tá jogando um bom futebol, dá gosto ver o jogo do time de Bragança, e a equipe vem muito embalada depois da vitória de 2-0 contra o Del Valle no Equador. Então a tendência de vitória do Bragantino aqui se torna muito possível, até porque o Santos também vem oscilante e tem um jogo muito difícil na próxima semana contra o Independente fora de casa. Por isso, empate anula aposta no Red Bull Bragantino, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 9 palpites para hoje, espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!